Filhas amadas, boa tarde. Estou muito animada e ao mesmo tempo o assunto ele é tão triste de se abordar, de se falar, né, sobre suicídio. Mas eu vejo a importância de nós de fato estarmos levando esse assunto hoje. Então, assim, o assunto, de fato, é bem triste, devido a tudo que eu vou mostrar para vocês, mas, ao mesmo tempo, eu creio que é um assunto libertador, que vai ajudar você e as pessoas a entenderem essa parte do suicídio, essa situação aonde tem afetado muitas pessoas na nossa nação e no mundo inteiro. Então, eu quero trazer esse assunto para você hoje. Eu quero dar uma boa tarde para vocês. Eu quero que vocês compartilhem essa live com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque com certeza vai ajudar muitas pessoas mesmo. E vai esclarecer, vai mostrar para você o porquê que as pessoas cometem esse ato tão terrível. Vai mostrar para você sinais de que talvez existam pessoas próximas de você querendo cometer isso. E essa live também vai mostrar para você que talvez, né, espero que não, mas talvez com o que eu vou falar aqui, você possa até ser uma dessas pessoas que já pensou ou que devido a alguma situação que esteja passando, possa imaginar a cometer esse ato tão terrível. Então, eu quero começar essa live falando para você sobre a diferença, né? Entender o que seria corpo, alma e espírito. Não teria como nós falarmos sobre suicídio sem entendermos de fato aonde o suicídio fica no nosso corpo, né? Porque existe um lugar aonde esse sentimento ou esses pensamentos ou até mesmo essa doença se aloja. Então, nós precisamos entender essa diferença entre corpo, alma e espírito. Por isso, eu decidi abordar um texto da palavra do Senhor que fica lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23. E eu vou estar lendo aqui para vocês, que diz assim, ó: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no vosso espírito, na alma e no corpo, que eles sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo." Então, meninas, aqui, né, o apóstolo Paulo, ele tem nos direcionado a quê? A mantermos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito alinhados, conservados para o grande dia que o Senhor virá nos resgatar, né? Nos levar de volta para casa. Então, precisamos entender o que seria essa alma, o que seria esse corpo e o que seria de fato esse espírito. E eu quero estar falando para vocês que a alma, a sua alma, é aonde você recebe todas as informações, desde o seu nascimento. A sua alma, ela foi doutrinada, a sua alma, ela foi ensinada, a sua alma, ela recebeu muitas coisas desde o dia que você nasceu. E essa alma é que, na verdade, governa o seu corpo. Dependendo do que você recebeu de informação desde o dia que você nasceu, o seu corpo ele está expressando aquilo que a sua alma é. A cultura do país que você mora, né? As vestes que você veste é por causa da cultura do país que você mora, então o seu corpo vai vestir aquele tipo de vestimenta. Então a sua alma ela foi ensinada a comer um tipo de alimento. No nosso país nós comemos arroz com feijão, aqui todo mundo come arroz com feijão. Então o que acontece? A sua alma, ela é alinhada com esse corpo o tempo todo. O corpo vai expressar tudo aquilo que a sua alma recebeu, desde o seu nascimento. Por isso é que nós precisamos o quê? Identificar essa diferença, sabe? Saber o que é a nossa alma, saber que tudo que você é, na verdade, hoje, é um fato de tudo que você recebeu desde quando você nasceu.
Se você é uma pessoa que sente muito medo, enfim, é porque provavelmente você foi recebendo algumas coisas. Então, o que acontece? Você quando entende que a sua alma, ela é, né, esse sentimento, essa emoção, esse psique, ela é a sua alma, você aprende através da palavra de Deus que você precisa manter essa alma, né, equilibrada. Então, o equilíbrio entre corpo, alma e espírito é muito importante. Então, o seu corpo, ele sempre vai expressar o que a sua alma recebeu. Quanto que você tem entregue a sua alma para alguma coisa, é aquilo que o seu corpo vai expressar. Então, vamos agora falar do espírito. O homem, ele nasce com um espírito, ele tem um espírito. Não é o espírito de Deus, é o espírito do homem. Então, esse espírito, ele é adormecido. Quando você nasce, de fato, você recebe todas as informações da alma. Então, você vive, na verdade, no corpo e você vive na alma. Você não vive no espírito. E é aí que está essa grande chave, você entender o que é viver no espírito. Porque aí, quando você nasce de novo, quando você se relaciona com a pessoa de Jesus Cristo, porque diz que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é o único que te leva, que te dá acesso ao Pai. Quando você de fato se relaciona com ele, o teu espírito é ativado. A palavra de Deus diz, né, que o espírito do homem, ele estava morto e agora ele se conecta com o espírito de Deus, então ele nasce de novo. E aí você se torna alma vivente, você se torna um com ele, você se torna um espírito com o Senhor. E agora o que acontece? Você vai começar a receber as informações do Espírito. O Espírito de Deus vai poder transferir para o teu espírito as novas coisas, aquilo tudo que é do reino de Deus. E aí o que acontece? Essa alma, ela vai começar a ser transformada. Porque essa alma recebeu muitas informações, essa alma recebeu muita coisa e agora essa alma precisa ser mudada. Essa alma agora precisa estar alinhada. Então, por isso do equilíbrio, é você estar, né, na sua espiritualidade, né, em você com o seu Pai, no teu espírito, e aí passando essas informações para a sua alma, renovando a sua mente, para que o seu corpo possa, de fato, expressar aquilo que de fato você é. Então, aonde está essa parte do suicídio? Por quê? O que acontece agora? O suicídio, as pessoas que cometem suicídio, elas estão com uma dor. Existe algo dentro delas que não foi resolvido, e aí elas não sabem como resolver e decidem fazer essa atrocidade, achando que aquilo vai resolver o problema dela, e de fato não vai, porque essa alma vai continuar vivendo e esse espírito também. E aí, o que nós podemos agora entender? Nós podemos entender que a pessoa que comete suicídio, ela está com um problema na alma dela. É a alma dela que está com alguma coisa e ali essa pessoa precisa identificar. E é por isso da importância de nós termos a nossa mente renovada segundo a palavra de Deus. Então, quando você entende que você é espírito, você vive no espírito e você é guiada pelo espírito, a sua alma, ela começa a ser curada, sabe? Porque quando uma alma, ela é doente, o corpo fica doente. Automaticamente o corpo é doente. Então, o que levaria uma pessoa a cometer o suicídio? E eu trouxe aqui algumas ações, algumas coisas que levam as pessoas a cometer suicídio. Uma dessas é o abuso sexual. Por exemplo, uma pessoa, ela foi abusada sexualmente, talvez na infância, talvez na fase adulta, algo nesse sentido aconteceu. Ela sofreu uma dor muito profunda na alma dela. E aí, o que acontece? Ela não conseguiu curar essa alma dela através da espiritualidade dela. Ela ainda não conseguiu, né, acessar de fato a natureza dela de filha de Deus. E aí a alma dessa pessoa, de filha ou de filho, né, a alma dessa pessoa que foi abusada, ela foi abusada no corpo. Só que assim, o corpo já ficou bom, o corpo já ficou curado. Só que a alma dela está com essa ferida.
Então, essas situações, essas marcas que a alma vai recebendo, é que levam muitas pessoas a cometerem suicídio. E aí, essa pessoa, ela não sabe como se libertar dessa dor do abuso, dessa dor, enfim, dessa coisa que ela tá vivendo. Ela não sabe como se libertar disso, então ela fica carregando na alma dela, sabe? E aí, outra coisa que leva também muitas pessoas a cometerem suicídio é a traição, sabe? Uma pessoa, quando ela é traída. Como meu público maior são mulheres, o que eu poderia falar para as mulheres? Mulheres que são traídas, mulheres que se dedicaram aos seus esposos a vida toda, cuidando do lar, do filho, e de repente ela passa por um trauma desse, aonde aquele amor da vida dela, aquela pessoa que deveria, né, dar tudo para ela, dar um carinho, vai lá e comete uma atrocidade com ela, trai aquela mulher. Aquela mulher, ela recebe uma dor muito grande na alma dela e ela não sabe como resolver isso. E muitas mulheres cometem suicídio porque vem sobre ela um espírito, um sentimento de inferioridade, um sentimento de ser inferior, porque às vezes ela olha para a mulher, para outra, né, no caso no qual seu marido a largou, a abandonou, e ela começa a se sentir inferior às pessoas, ela se sente suja, ela se sente culpada. Tudo isso vai levando essa mulher a um sentimento de uma dor profunda. E muitas cometem suicídio justamente por causa disso. Então, outra coisa que pode levar uma mulher também ao suicídio é uma perda familiar. Talvez essa mulher perdeu um filho, perdeu um ente querido e ela não consegue lidar com essa dor na alma dela. A alma dela está sofrendo demais e ela não consegue lidar com isso. E muitas das vezes, por ela não procurar ajuda, por ela não saber o que fazer, ela acaba cometendo suicídio. Essas coisas que eu estou falando são uma das coisas que levam algumas pessoas a cometerem suicídio. Outra coisa que levam algumas mulheres, ou nesse caso às vezes até mais homem, a cometer suicídio, é a falta de emprego. Agora mesmo na pandemia, muitos homens ficaram desempregados e eles não conseguiam trazer o recurso para a família. E isso traz na alma dele um desespero muito grande por ele não saber como fazer, o que resolver. E muitos acabam tirando a própria vida porque acham que isso vai ser a solução. Então, por isso que eu digo que tem que manter o corpo, a alma e o espírito equilibrado. Só que acontece que muitas pessoas não entendem isso, muitas pessoas não sabem que, de fato, o acesso às coisas espirituais está no nosso espírito. Deus, ele é pai do nosso espírito. Deus não é pai da minha alma. Então, se ele for precisar liberar algo para mim, vai ser no meu espírito. Então, eu preciso acessar o reino de Deus através do Espírito. Aí eu vou usar minha alma para isso, né? Através da meditação da palavra e tantas outras práticas espirituais. Então, quando você entende que existe, né, esse acesso ao reino do seu Pai, porque lá no reino dele está tudo feito. Então, as pessoas, muitas que cometem suicídios, elas não conhecem essa espiritualidade, elas não conhecem a identidade delas, elas não sabem que elas são amadas, elas não conhecem quem elas são de fato. E isso tudo faz o quê? Com que essa alma fique muito sobrecarregada. Essa alma vai recebendo dores, traumas, tristezas, angústias, e aí essa pessoa não sabe como resolver. A igreja, ela é muito importante sim, porque lá você vai receber, às vezes você chega lá abatida, com a sua alma triste, sabe? Passando uma situação tão difícil, mas lá você recebe uma palavra de ânimo, um conforto, sabe? Uma ativação no seu espírito para você caminhar e dali você se renova. Só que existem pessoas que não vão nesses lugares, não frequentam esses lugares, não buscam a espiritualidade, não buscam a presença de Deus. Então, para elas é muito mais difícil. Mas existem meios dessas pessoas também conseguirem serem libertas dessas dores através de médicos, né? Através de psicólogos, terapeutas, psicanalistas, através de falar, de conversar, através de medicamentos. Tudo isso ajuda com que essas pessoas de fato não cometam o suicídio. Então, essas são umas das principais coisas que levam a pessoa a cometer o suicídio. Na verdade, essa pessoa tem uma dor e ela não sabe como resolver essa dor. E ela acha que tirando a própria vida,
ela vai conseguir amenizar essa dor, só que na verdade a dor vai continuar lá, porque o fim não vai ter, né? Não tem fim quando você faz uma coisa dessa, porque a sua alma, ela é eterna e o seu espírito também. É somente o corpo que vai ficar, mas a alma e o espírito vai continuar. Então, essas aqui são coisas mais rasas, sabe? De pessoas que podem querer cometer suicídio. Como o meu público, eu já falei, é de mulher e de mulheres cristãs, nós podemos abordar o quê? Pessoas cristãs que cometem suicídio. As pessoas que não são cristãs que cometem suicídio, até você consegue ainda compreender porque essas pessoas não acessaram o reino de Deus, elas não conhecem quem elas são. E ali elas passaram muitas coisas, porque uma pessoa para cometer suicídio, ela não simplesmente acordou e falou, eu vou cometer suicídio. Não, ela está carregando muita coisa. Só Deus e ela sabe o que ela está carregando, o quanto de dor aquela alma dela está levando. Para ela cometer uma atrocidade dessa, é porque de fato ela está com a alma dela destruída e ela não sabe como resolver e ela faz isso. Agora, uma pessoa dentro da família de Deus, uma pessoa que conhece as realidades de Deus, uma pessoa que sabe quem é o pai dela, essa pessoa cometer suicídio. O que nós poderíamos falar para essa pessoa? No meu ponto de vista, eu acho que essa pessoa, talvez ela nunca tenha acessado o espírito, sabe? O espírito dela, eu acho que ela nunca de fato compreendeu que ela é espírito. Ela simplesmente entrou para o reino de Deus, ela simplesmente aceitou Jesus, criou ali um vínculo religioso, mas ela nunca acessou, de fato, o espírito. O espírito dela não foi ativado de verdade, porque uma pessoa que tem o espírito ativado com o espírito de Deus jamais faria uma coisa dessa. Então eu penso que essas pessoas que são cristãs, né, que nós vemos aí pastores, pessoas, ela tá com um nível de dor tão profunda na alma dela que ela não consegue resolver. Por quê? Porque talvez uma palavra, talvez só ir na igreja, talvez só orar não é o suficiente. Ela precisa mergulhar numa água muito mais profunda. E ali, essa pessoa acessar as coisas do reino do pai dela. Entender de fato quem ela é. Entender que tem solução para essa dor, sabe? Existe um meio de você sair dessa dor. Então, essas pessoas que são cristãs, que cometem, eu acredito que elas não acessaram de fato. Elas não tiveram o espírito delas de fato ativadas. Elas tiveram um encontro com a religião, mas não com o espírito vivo. Porque se tivesse, é impossível uma pessoa que acessou o reino, que de fato se liberou para conhecer o Espírito de Deus, fazer uma coisa dessa. Não faria. Agora, falando, né, das pessoas que nem conhecem Cristo, que não buscam nenhuma espiritualidade, o que levaria essas pessoas a cometer o suicídio? Já falei das coisas mais básicas que levam as pessoas a cometer o suicídio. Agora eu vou falar de coisas mais profundas, de coisas que são as doenças mesmo, que aí precisam de ajudas e medicamentos e talvez até internação. Que no caso seriam assim uns graus mais elevados, uns graus que levam as pessoas a cometer suicídio. Seria assim, e agora que eu quero que você preste atenção, porque se você conhece alguém que está nesse nível, ou se você vive próximo, muito próximo, ou se você vive essa situação, você precisa observar, porque daqui pode até haver uma tragédia familiar. Uma pessoa, por exemplo, que ela tem um ciúme exagerado, aquele homem que ele sente que ele tem que a esposa dele, ou que a namorada, enfim, pertence a ele, sabe? Um sentimento de pertencimento. Esse tipo de situação já é uma situação de ficar com as anteninhas ligadas, sabe? Se você conhece alguém que passa por isso, ou se você está vivendo por isso, de um homem ser o seu esposo, e ele tem aquele ciúme e aquela coisa de te dominar, de pertencimento, já é algo na alma dele muito, muito grave. E aí você precisa o quê? Procurar ajuda. Você precisa fugir dessa situação, você precisa se libertar o quanto antes.
Porque senão essa pessoa ela vai chegar num nível mental, porque aí o problema dela é mental. E se essa pessoa não procurar ajuda, o que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa, ela vai piorar cada vez mais e ela vai chegar num nível de fazer uma atrocidade contra você, porque ela não vai conseguir te dominar, ela não vai conseguir dominar aquela mulher, ele não vai conseguir. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai tirar a vida daquela mulher, vai tirar a vida dos filhos e ainda vai tirar a própria vida. Esse é um grau muito maior, muito mais elevado. E esse tipo de pessoa, se vocês conhecem alguém assim, gente, tem que procurar ajuda médica urgente. Tem que levar essa pessoa a tratamentos com medicamentos, a tratamentos e talvez até internação, porque essa pessoa está, de fato, num estágio muito avançado. E é bem provável que essa pessoa vá cometer suicídio e não vá só tirar a vida dela, como vai destruir a vida de tantas pessoas. E nós temos visto isso na sociedade muito. Eu já vivi isso de perto. Na minha juventude, eu tinha uma amiga. Ela era linda, sabe? É até triste, sabe, de lembrar. Porque ela tinha um namorado e ele era muito ciumento. A gente ia sair, tinha vezes dele não deixar a gente sair com ela, ele não deixava a gente se aproximar dela. Ele era uma pessoa muito dominadora e ele aprisionava ela, sabe? E os pais dela já estavam percebendo. Mas enfim, o que aconteceu? Um dia esse jovem chegou na casa dela e simplesmente deu um tiro nela. Ela ainda correu para o banheiro, mas ele foi e deu vários tiros nela. E depois o que ele fez? Ele ainda deu um tiro no pai dela e aí foi e se matou. Então, gente, se vocês conhecem alguém que está nesse nível, se você é mulher e vive com alguém assim, ou se você conhece alguém que age dessa maneira, peça socorro, vá, procura alguém. Essa pessoa precisa de tratamento, essa pessoa precisa ser internada, essa pessoa, ela está desesperada, a alma dela está completamente doente, então essa pessoa precisa de ajuda. E se ninguém fizer nada por essa pessoa, o que vai acontecer? Uma tragédia. Então esses são uns dos sinais também que levam algumas pessoas a cometer o suicídio, e nesse caso já é muito mais grave, porque além dela se matar, ela ainda tira a vida de outras pessoas. E existem os casos da perturbação mental, aonde, por exemplo, existem suicídios que são planejados. Como eu falei anteriormente, existe aquele suicídio que as pessoas vão carregando coisas na sua alma, e elas não veem saída, e elas vão lá e por um momento desesperador tiram a vida. Esse é um nível mais leve, só que existe um que é um grau muito mais grave, e esse aí você vai observando os sinais, Então, se tem alguém na sua família com essas características, eles são pessoas que planejam, sabe? O cometer o suicídio com eles, mas fazer mal para todos à sua volta. Existem mulheres, por exemplo, que elas passam por uma situação tão dolorosa, como, por exemplo, mulheres que são traídas, mulheres que são abusadas, mulheres que estão com a sua alma dilacerada. E elas não veem saída. Já vimos na televisão casos de mulheres que elas simplesmente matam os filhos e depois se matam, porque ela acha que assim vai resolver o problema delas. Só que essa mulher não decidiu fazer isso de repente. Não é possível que alguém que estava perto daquela mulher não viu o que aquela mulher estava passando e ninguém ajudou. Então, muitos suicídios poderiam ser evitados se nós olhássemos mais para o nosso próximo, olhasse mais para os nossos filhos. Quantos jovens têm cometido suicídio? Não é possível que aquele pai não tenha observado alguma coisa. Então, essas perturbações mentais levam muitas pessoas a cometerem suicídio planejados. Não é uma coisa assim, eu acordei hoje, não. Eles planejam, eles idealizam, eles mentalizam. Olha como essas pessoas estão doentes, precisando de um socorro, precisando de um tratamento mesmo, de internação, de psiquiatra, de remédio, sabe? Então é necessário. E nesses casos tem que muitas das vezes internar. Então algumas pessoas, pais que passam por essas situações, têm que observar os filhos. E aqui, ó, eu anotei fatores psicossuicidas.
O que são fatores psicossuicidas? São algumas coisas que aquelas pessoas passaram e ali elas estão nesse estágio, como por exemplo, o abuso físico e sexual, como eu falei lá anteriormente, uma perda e uma separação. Isso afeta tanto a mente da criança ou a mente daquela pessoa, que lá na infância foi abandonada, lá na infância os pais se separaram. Aquilo tudo vai ficando na mente daquela criança, aquela pessoa vai crescendo com aquela dor, e aí vai crescendo com outras coisas, e vai recebendo outras cargas, e vai recebendo outros traumas, e a alma daquela pessoa vai ficando cada vez mais cheia de dor, cheia de marca, cheia de angústia, cheia de tudo, e ela não sabe como resolver aquilo, e aí vem uma coisa que às vezes é mínima, sabe? Às vezes você pensa que é mínima, mas não é, aquela pessoa já tá carregando aquilo tudo, desde a infância. Então nós precisamos observar essas coisas e ajudar as pessoas a entenderem que existe um reino de amor, que existe um bom pai, um pai que cuida, um pai que ama, um pai que quer curar essa dor dessa pessoa, para que ela venha ser feliz, porque o pai nos desenvolveu, nos criou para que sejamos felizes. Ele não te criou para dor, ainda que você sofra marcas na sua alma terríveis. Ele é o único que pode curar essa dor e ele quer curar essa dor a partir do momento que você decide se entregar, se render e deixar ele vir com bálsamo de águas vivas sobre sua dor e curar, sabe? Porque ele é maravilhoso demais. Então, o que você pode observar mais sobre um jovem? Vamos falar de jovem. O isolamento social. Aquela pessoa que ela fica demais trancada, ela não quer se relacionar com outras pessoas. Cuidado! Se você conhece alguém que vive nesse estágio, que não quer ter vida com outras pessoas, só quer ficar isolada muito tempo em jogos e celular e tantas outras coisas assim, cuidado! Procure ajuda. Uma coisa que eu quero te dizer, se você é mãe e tem filho, cada trauma que você identificar que o seu filho viveu, busque logo ajuda. Não deixe passar. Sabe, se você sabe que um filho ou que um sobrinho ou que alguém foi abusado sexualmente, não vá só na igreja, não leve só na igreja não, achando que ele vai resolver não. Sabe o que você tem que fazer? Leva essa criança para psicólogo, para ali terapeutas, sabe? Se você, mulher, foi traída, se você foi abusada e você não consegue se curar dessa dor, procure ajuda, pelo amor de Deus, porque senão a sua alma ela vai ficar sobrecarregada demais e você vai pirar e daqui a pouco você pode fazer uma besteira. Então procure ajuda. Vá procurar uma terapeuta, vá procurar, talvez não seja nem caso de tomar remédio, seja caso de você desabafar, de você contar e ela estudou, essa pessoa estudou e ela sabe o que fazer para te ajudar. Então, se você foi abusado, se você foi traída, se você passou algum trauma e a sua alma está sobrecarregada demais, você não sabe o que fazer, procure ajuda. Não é possível que você não possa, que você não conheça alguma amiga, alguém que seja uma terapeuta, alguém que seja uma psicóloga, alguém que seja uma mentora que possa te ajudar. Procure ajuda, não deixe essa alma ficar do jeito que ela tá, porque você pode cometer uma besteira. Você pode. Quantas vezes nós passamos por momentos tão difíceis e não pensamos em morrer? Você não teve coragem de cometer o suicídio, mas a sua dor era tanta que você deitava a cabeça no seu travesseiro e pensava em morrer. Eu já fiz isso. Graças ao nosso amado Jesus, hoje eu entendo muitas coisas, mas lá atrás a minha dor foi tanta que eu queria sumir do universo. O que você acha que é isso? Você acha que é o quê? Não é um sentimento suicida? Claro que é, só que você não teve coragem de fazer. Só que existem pessoas que a dor é tanta, que elas cometem e quando acabou, já fez, sabe? O nível de adrenalina, de dor é tanto que ela comete o suicídio. Então, para tudo há uma solução, para tudo há um jeito. Não fique desesperada, não deixe esse sentimento te governar, te dominar. Procure ajuda, seja liberta, sabe? Você pode. Tem muitas pessoas que podem te ajudar. Então, nós vamos continuar. Esses são os fatores psicossuicidas. E os transtornos mentais que levam as pessoas ao suicídio? Agora nós estamos falando
de transtornos mentais. É algo mesmo, como eu falei, a alma e a mente, elas estão totalmente ligadas, mas aqui é um nível, sabe, assim, já é maior. Como, por exemplo, o que pode levar uma pessoa a ter um fator mental de suicídio? Por exemplo, uma pessoa que bebe demais, ela é alcoólica, uma pessoa que usa drogas, tudo isso influencia, sabe? Então, essas pessoas, elas podem ter um transtorno mental. O que pode levar, então, essas pessoas a terem transtorno mental? O álcool pode levar a transtorno mental. As drogas, as pessoas que usam muitas drogas. E a esquizofrenia, ela é um transtorno mental. O transtorno de personalidade, depressão, transtorno bipolar, entre outros. Então, minhas lindas, se vocês conhecem pessoas que a depressão nem é tanto, existem esses graus maiores antes da depressão, como, por exemplo, pessoas que bebem. Elas estão acabando com o seu corpo, acabando com o seu organismo, com o seu cérebro, elas estão se destruindo. E isso faz o quê? Com que essa pessoa não tenha equilíbrio, não consegue manter alinhado corpo e alma e espírito. As drogas deixam aquela pessoa alucinada. Quantos casos nós já vimos das pessoas estarem alucinadas? Agora, recentemente, teve um rapaz que se jogou do sei lá, não sei quanto andar, um cantor aí, não sei se é de funk, não sei. Ele estava tão alucinado que ele simplesmente se jogou da sacada e pum, morreu, sabe? Então, as drogas, o álcool, ela faz isso, ela leva pessoas a cometerem suicídio. E isso são transtornos mentais. Esse jovem não decidiu assim. Ele começou aos poucos e aquilo foi afetando o cérebro dele e aí trouxe esse transtorno mental para ele. Ele não procurou ajuda e o que aconteceu? Levou esse jovem ao suicídio. Então, observe isso, sabe? Ajuda essas pessoas. Se vocês conhecem alguém, se tem alguém na família que é usuário de droga, que usa álcool, gente, procura ajuda. Existem tantas ONG, tantas coisas que podem ajudar essas pessoas a serem libertas, né? Existe, gente. Procura médico, procura pessoas que possam ajudar. A depressão, ela sim, ela leva as pessoas ao suicídio também, a depressão. Mas aí, é como eu falei, isso aqui já é algo que aquela pessoa já tá com aquela alma cheia de problemas, cheia de traumas, cheia de dor, já há muito tempo. Não foi de repente que essa pessoa ficou assim, com depressão. Ela já veio carregando aquelas marcas, sabe? E esse transtorno bipolar, uma hora, se você conhece alguém assim, gente, procura ajuda também. Uma hora essa pessoa tá alegre, tá feliz, tá bem. Outra hora essa pessoa tá mal-humorada, essa pessoa, uma hora ela é boa, uma hora é má, uma hora ela é isso, uma hora ela é aquilo, sabe? Esse tipo de pessoas também tem algum probleminha mental. E aí procure ajuda, procure médicos que possam ajudar essa pessoa. Então, esses são os sinais que eu estou passando para você. Transtorno de personalidade, tudo isso, gente. A esquizofrenia também é perigosa. Observar também se na sua família teve alguém que teve algum caso de suicídio também. Porque existem também, né, coisas que vêm vindo de família. Então, tudo isso é para ser observado. Meninas, eu espero que eu possa ter conseguido ajudar vocês a entender um pouco sobre isso. Eu só quero deixar aqui uma estatística, né? E isso eu pesquisei, que diz assim: a cada 45 minutos no Brasil, uma pessoa se suicida. Olha só. A cada 45 minutos. Agora uma pessoa se suicidou, daqui a 45 minutos outra pessoa vai se suicidar. Isso só no Brasil. O Brasil, ele é o 8º país que mais comete suicídio. E em um ano, no mundo inteiro, mais de 1 milhão de pessoas cometem suicídio. Tudo isso por quê? Por causa de uma alma que não consegue ser alinhada com o espírito. Por causa de uma alma que não consegue receber a cura. Por causa de uma alma que recebe dor, trauma, frustração e não consegue resolver o problema dessa alma. Então, na verdade, por que uma pessoa comete suicídio? Porque a alma dessa pessoa, ela está tão doente e ela não sabe como resolver, não procura ajuda e acaba cometendo suicídio. Isso é muito sério, é pra gente se pensar.
Se você conhece alguém, isso é para você se despertar. Se você tem vivido com alguém que é obcecado, com alguém que tenta te aprisionar, com alguém que faz com que você não seja livre, cuidado, mulher. Cuidado, procure ajuda. Essa pessoa, ela está com problema. E se você não se libertar desse relacionamento, você pode acabar perdendo a sua vida também. Isso é muito sério. Se você tem filhos que, de alguma maneira, estão isolados do mundo, não querem se relacionar com ninguém, observe, mulher, também. Se você tem sobrinho, se você tem algum parente, se você conhece alguém que está nesse estágio, não tô dizendo leva para a igreja que o problema vai resolver. Não, porque tem muitas pessoas lá dentro que estão também com a alma doente. Procure ajuda com psicólogos, terapeutas, psicanalistas. Procure alguém que entenda a mente, que estudou. E essa pessoa com certeza vai ajudar a sua família, vai ajudar aquela pessoa a se curar junto com a igreja, tá bom, meus amores? Então eu quero fazer uma oração para encerrar, para que, de fato, sabe, nós possamos ter esse entendimento revelado e que possamos ajudar muito mais pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa tarde. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos dado essa revelação, esse entendimento, Pai, de que essas pessoas, muitas delas estão carregando dores na sua alma. Pai, nós sabemos que a alma, ela carrega muitas coisas. A alma da gente carrega traumas, carrega dores, carrega tanta coisa que nós já vivemos, Pai. Mas existe um sangue, existe Jesus que morreu na cruz para libertar-nos dessa dor, Pai. Que o teu Espírito possa agora se revelar, testificar no coração dessa pessoa que está ouvindo agora, que ela é amada, que ela é filha de Deus, que ela venha ter o espírito dela ativado, Pai, para que a alma dela possa estar alinhada com o Espírito de Deus, para que o teu Espírito possa governar essa pessoa. Cura, Pai, agora. Derrama um bálsamo de cura sobre essa alma hoje, Pai. Que essa alma venha sentir o amor, que essa alma venha sentir o perdão, que essa alma venha sentir o refrigério e que essa alma possa, de fato, ser governada pelo Espírito de Deus, Pai. Em nome de Jesus, eu venho agora repreender todo pensamento suicida que houver na mente dessa pessoa agora. Eu repreendo em nome de Jesus e eu declaro vida sobre essas pessoas agora em nome de Jesus. Obrigada, Pai, obrigada por essa tarde, obrigada por tudo que Tu és em nós e obrigada por tudo que o Senhor ainda há de fazer e há de revelar para nós. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que possa ajudar muitas mulheres, para que elas possam ser curadas das suas dores e assim elas não venham cometer essa besteira, tá bom? Um beijo!